Olá pessoal, mais uma vez, muito boa noite. Todos muito bem-vindos. Mais uma vez nos encontramos nessa casa, em nome do Cristo, para poder sentir no nosso coração aquilo que Ele tem reservado para nós nessa noite, como aprendizado, como lição, para que a gente possa sair daqui um pouco melhores. Pelo menos o objetivo de todos nós é esse, né? Chegar a essa casa e colher esses eflúvios amorosos que chegam da espiritualidade, revestidos sempre de uma palavra amiga que, de alguma forma, nos obriga a pensar, a refletir um pouco sobre a nossa caminhada, sobre aquilo que nós estamos fazendo, de que forma estamos conduzindo a nossa existência. E isso é muito importante. Esses dias atrás, nós tivemos a inspiração e a intuição de falar sobre esse processo da reencarnação, né? E um pouco isso que a gente vai falar hoje é uma sequência de tudo isso, porque a gente já entendeu que viemos a esse mundo experienciar, aprender, evoluir, resgatar, nos curarmos, né? Então tudo isso requer trabalho, requer dedicação, esforço, e é importante a gente compreender tudo isso para que a nossa conduta ela seja o melhor possível aqui na Terra, para que a gente realmente aproveite essa grandiosa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Embora muitas vezes a gente percebe que muitas pessoas malbaratam a vida, né? Desprezam a vida, vivem de qualquer maneira, não estão muito preocupados não têm muita responsabilidade com relação a si mesmo e muito menos com relação às outras pessoas, mas a gente já aprendeu que isso não é bom. Isso vai trazer para todos nós consequências muito graves. E é isso que a gente está aprendendo nesses últimos tempos, né? De que, de verdade, a gente precisa prestar atenção naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, como nós nos comportamos perante as pessoas. Porque existe uma frase na Bíblia, em várias passagens da Bíblia você vai encontrar essa frase. Tem em Salmos, tem em Apocalipse, tem em vários lugares essa frase, que diz assim: a cada um segundo a sua obra. É importante a gente compreender isso, porque essa é uma grandiosa lição da espiritualidade, dizendo assim: o universo ele vai sempre corresponder com aquilo que você está pensando, fazendo, né? Então não tem escapatória, é ação e reação, né? À medida que você pensa positivamente, o universo ele vai corresponder. À medida que você pensa negativamente, também, da mesma forma. Porque nós atraímos todas essas energias através do nosso pensamento, das nossas atitudes, da nossa postura. Eu verifico, às vezes, a gente tem a oportunidade de conversar com muita gente, eu estou percebendo que as pessoas andam reclamando muito da vida, sabe? São os desafios da casa, os desafios profissionais, os problemas de relacionamento, então é muita reclamação. Mas a pessoa não para pensar, o que está acontecendo? Será que tudo isso que está acontecendo é alguém lá na espiritualidade que apertou um botão e falou assim: eu vou fazer fulano de tal sofrer nesse momento? E não é assim que acontece. Tudo isso, na verdade, é engendrado, é trabalhado, é construído por nós mesmos, né? Então essa frase lá de trás, que é milenar, a cada um segundo a sua obra, é certíssima, é perfeita e é isso mesmo. Então, se você quer ter dias melhores na sua caminhada, você precisa começar a reparar isso. Todos nós precisamos. E essa experiência que nós estamos tendo aqui na Terra, ela foi criada para exatamente isso. Aquele processo que nós falamos a semana passada da reencarnação é toda aquela magnitude mesmo, é toda aquela perfeição criada por Deus para dar oportunidade a todos nós nos manifestarmos nesse mundo. Só que aqui nós precisamos ter responsabilidade, precisamos utilizar de todos esses recursos para fazer com que a nossa vida flua de maneira positiva, que a gente passe por toda essa trajetória, essa viagem, né? Essa experiência toda aqui na Terra, que a gente consiga recolher todos os recursos necessários para que a gente possa realmente valorizar o nosso espírito, melhorar o nosso comportamento, aprender a amar,
aprender a perdoar as pessoas, enxergar aquilo que a maioria das pessoas não enxergam, porque tem muita gente que passa pela vida simplesmente desfrutando daquilo que a vida pode oferecer em termos materiais. Mas nós estamos vivendo uma experiência material, mas é um grandioso aprendizado espiritual. Porque aqui, através dos relacionamentos, através de toda essa experiência que é difícil, eu reconheço, é muito difícil mesmo, através de toda essa experiência, a gente sai daqui sempre valorizado, muito valorizado. Em todos os segmentos da nossa vida, em todas as oportunidades que o Senhor constrói, né? Essa estrada que o Senhor constrói e nos oferece para que a gente possa caminhar. Então, está representado na nossa família, as pessoas que nós convivemos mais intimamente, está representado no trabalho, no nosso ganha-pão, o relacionamento profissional que você tem com as pessoas, está relacionado com o social, com as pessoas estranhas, né, que nós classificamos como estranhas, que nós conhecemos, a forma que você se relaciona, a maneira como você se comporta. Tudo isso você está construindo. Esse ensinamento ele é milenar. E agora, com o advento do Espiritismo e outras doutrinas espiritualistas, vem se confirmar isso. À medida que nós vamos avançando nessa nossa vivência, de alguma maneira nós estamos construindo, arquitetando o nosso amanhã. Então, o seu amanhã está sendo planejado agora, nesse momento, né? Então, a cada instante da sua caminhada, é um pouquinho a mais que você está construindo. Que bom que seja, o ideal que seja uma construção positiva, algo, né, de bem. Porque, infelizmente, nós vemos pessoas que não estão muito preocupadas com isso, né, e levam uma vida de qualquer forma. E quando tem aquela oportunidade de resgatar, de perdoar, de amar, de aprender, de constituir conhecimento, não quer saber. Né? Ela quer saber somente dos frutos que a vida pode lhe oferecer, quer somente resgatar, tirar da vida aquilo que ela acha que realmente é interessante para ela, aquilo que requer sacrifício, dedicação, esforço, aprimoramento, ela vai deixando para trás, né? Porque me dá trabalho, isso é chato, isso incomoda. Né? Onde já se viu eu pedir desculpa? Não, eu não estou nem aí, já fiz, está feito. É o orgulho, né? É o ego que não permite que as pessoas conduzam essa caminhada nesse sentido de engrandecer-se espiritualmente. E isso nos traz enormes prejuízos, enormes prejuízos. Por isso que nós verificamos no mundo de hoje pessoas excessivamente rebeldes, reclamando de absolutamente tudo. Como é difícil o meu trabalho, meu chefe é triste de suportá-lo. Quando eu chego em casa, a minha esposa não me dá a atenção que eu preciso, ou meu marido não me auxilia daquilo que eu preciso. Os meus filhos também são muito complicados, são difíceis. Percebe quanta reclamação a gente tem para escrever, para declarar para o mundo, mas resolve o problema? Não resolve. Tudo isso que está acontecendo é um grandioso presente de Deus ao nosso coração, porque é justamente através desse processo todo que nós vamos amadurecer. É através dessas dificuldades, esses desafios todos, que lá na frente a gente vai ficar experiente, espiritualmente falando, né? E ao mesmo tempo você vai estar, de alguma maneira, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar o outro, aprendendo a respeitar a posição, o pensamento, a conduta daquele que está caminhando com você. Então tudo isso que nós estamos vivendo no mundo sempre foi assim, nada mais é do que uma grandiosa experiência que o Senhor nos oferece. Desde aquele momento que nós nascemos, como nós falamos semana passada, que a gente leva aquele tapinha que chora, desde aquele momento começa o nosso desafio. O desafio não para, não cessa. Temos momentos de felicidade, de alegria? Claro, temos, né? Mas e tudo passa, mesmo os momentos de felicidade e de alegria. Por quê? Porque nós classificamos os desafios, as dores, o sofrimento como um momento ruim na vida. E nem sempre nós podemos enxergar assim, né? Porque quando você tem consciência de que tudo que você está vivenciando é uma lição, é um aprimoramento, você tem que envolver-se nisso com muita alegria e com muita gratidão. Como dizia Paulo, né, lá atrás, dê graça a tudo, absolutamente tudo.
E assim, a gente tem que agradecer os momentos de felicidade, de união com as nossas famílias, aquele momento que você tem de bem-estar, que você está saudável, que você está deslumbrando a natureza, que você está passeando, viajando. Nós temos que agradecer esses momentos, mas agradecer também aqueles momentos que chegam que são desafiadores. Porque se nós vivêssemos somente de momentos prazerosos, não tinha necessidade nenhuma de nós estarmos experienciando aqui na Terra. Não é verdade? Por que teria motivo de estarmos no mundo de prova e de expiação, no mundo de terceira dimensão, sendo que a gente só ia vivenciar alegrias, prazeres e bem-aventurança? Percebe? Não, aqui é uma escola. Aqui é esse hospital maravilhoso onde nós estamos sendo tratados a cada instante, a cada momento. Somos espíritos enfermos pela nossa postura lá atrás. Trazemos uma carga emocional muito pesada no nosso inconsciente, e isso muitas vezes se reflete aqui na forma de enfermidades de toda a natureza. Enfermidades que nós conhecemos hoje, depressões, síndromes de pânico e as enfermidades físicas que se somatizam também. Então tudo isso é a representação do nosso passado. Aquele que não conseguiu trabalhar emocionalmente isso, traz uma reencarnação com uma carga muito pesada emocional e desequilíbrios. Então a gente precisa começar a trabalhar aqui. E à medida que nós elegemos para nós uma conduta positiva na nossa vida, nos preocupando o máximo possível em fazer o bem ao próximo, a gente vai de alguma forma eliminando essas enfermidades que nós carregamos. Essa complexidade emocional que nós trazemos, essa carga, ela vai ficando mais leve, ela vai ficando mais suave, à medida que você vai caminhando positivamente no sentido do bem. É essa lição que nós estamos recebendo da espiritualidade há algum tempo, dizendo a todos nós, olha, aí está o segredo, a chave para a nossa cura espiritual. Porque às vezes a gente percebe, as pessoas estão muito preocupadas com os problemas que têm, os problemas que carregam, os problemas físicos, de enfermidade, as dificuldades mentais, emocionais, psíquicas. Mas está exatamente aí. É você se reconhecer como um ser espiritual que está experienciando aqui na Terra e que você tem a necessidade de fazer o bem. Fazer o bem. Quando nós falamos fazer o bem, não é aquela coisa que nós constituímos na nossa mente, que diz assim, olha, você precisa no final do mês pegar lá um valor, comprar uma cesta básica e doar para uma família. Positivo, maravilha, isso é ótimo. Mas não é esse fazer o bem. Fazer o bem é o bem constante, é o bem de pensamento, é o bem que se ilumina, é o bem que emana de você todos os dias. É você ver uma notícia triste e lamentável no seu dispositivo, na sua televisão, em qualquer lugar, e você vibrar amor para aquela situação, para aquela encrenca, E nós fazemos sempre ao contrário. Nós nos utilizamos daquilo que nós vemos e criticamos, falamos, julgamos. E tudo isso nós estamos nos conectando com energias difíceis, energias enfermas, que vai trazer a todos nós uma dificuldade ainda maior de caminhar. Porque se já é difícil caminhar aqui na Terra, pelos processos naturais, quando nós começamos a nos conectar com energias pesadas, difíceis e desequilibrantes, a nossa jornada se torna ainda mais pesada, ainda mais difícil. Então, parece a vida muito complexa e muito difícil, mas não é. Não é. Se nós tivéssemos essa capacidade, ou essa coragem de eliminar um pouco o nosso ego, viver um pouco mais pela nossa espiritualidade, fazendo bem às pessoas, oferecendo-nos um pouco mais a serviço da vida, sem nos preocupar única e exclusivamente conosco, porque infelizmente a maioria das pessoas que vivem na ignorância, que vivem na escuridão espiritual, ainda não entenderam que tem que tirar o foco de si mesmo. Nós temos que tirar essa questão, não, primeiro tem que estar confortável para mim. Tem que estar tudo certinho para mim. Depois eu vou pensar na minha família, depois eu vou pensar no meu vizinho, depois eu vou pensar no meu primo distante, assim. Não, nós temos que ter esse amor, esse amor junto com o nosso pensamento, com a nossa vibração todos os dias. Quando nós amanhecemos pela manhã, procurar encher o nosso coração, nosso espírito de esperança, de alegria através da gratidão.
Diz que esse sentimento de gratidão, ele é extraordinário para fazer com que a gente consiga curar essas enfermidades que nós carregamos. Porque esse sentimento, ele vai criando uma asepsia no nosso espírito, ele vai trazendo uma higienização para a nossa mente, para o nosso coração. Mas é aquele sentimento de gratidão verdadeiro, né? De você estar lá deslumbrando a natureza e você agradecer a Deus por tudo que você tem, mesmo que você esteja vivenciando uma enfermidade, mesmo que esteja um momento difícil de relacionamento, qualquer coisa, agradecer pelo dom da vida, pela alegria de estarmos aqui. E assim, gente, a gente vai lenta e gradativamente mudando o nosso interior, porque tá certo, somos espíritos imperfeitos ainda, somos seres primitivos, recém-saídos do primitivismo e agora começamos a evoluir. Então é natural que nós trazemos no nosso coração, no nosso espírito, ainda muita conduta desequilibrada, ainda muitos pensamentos enfermiços, mas já está na hora da gente despertar, né? Aquilo que a gente tem conversado muito, a elevação da consciência, né? Se autoconhecer, a gente já começou a aprender semana passada. Eu sei que eu sou um espírito que tem esse processo, que passou por esse processo de reencarnação, eu estou aqui, eu já tive múltiplas existências, então eu vou aproveitar esse momento, eu vou aproveitar essa oportunidade e procurar deslumbrar uma vida melhor. Ao invés de ficarmos lamentando, reclamando por isso, reclamando por aquilo, você deslumbrar, começar a pensar coisas positivas. Eu sei que quando dói, quando a gente está enfermo, é bem difícil isso. Claro, eu reconheço isso. Mas na medida do possível, a gente procurar ter pensamentos positivos. Para a gente quebrar isso, né? Para a gente quebrar e nunca se esquecer, né? Essa frase que está lá na Bíblia, né? A cada um segundo a sua obra. Como que está o seu trabalho? Como que está o seu dia a dia? O que você tem feito no mundo? Como que tem sido a sua jornada, né? O que você tem oferecido às pessoas que estão próximas de você? O que você tem oferecido a você mesmo? Tudo isso são perguntas retóricas que é importante a gente refletir. É importante, quando a gente estiver lá na quietude do nosso lar, a gente fazer essa indagação íntima. O que eu posso fazer de mais? O que eu posso fazer de melhor? Para mim mesmo e para as outras pessoas. Porque quando nós sanando o nosso espírito, equilibrando nossa alma, de alguma forma você também está ajudando as outras pessoas, né? Porque quantas vezes nós somos pessoas intolerantes, né? Pessoas chatas, pessoas incompreensivas. Então, quer dizer, se a gente faz essa transformação, essa mudança, essa conscientização de postura, de alguma maneira você está fazendo bem ao mundo. Porque a sua vibração vai melhorar. E a sua vibração melhorando, as questões em volta também melhoram. Então nós precisamos nos preocupar bastante de ter esse pensamento positivo, de enxergar as coisas por um prisma muito diferente. Não mais esse que a gente está acostumado, de quando acontece alguma coisa, mas já aconteceu isso novamente, né? Então é assim, gente, tudo tem um motivo de ser. Tudo tem um motivo de ser. Aquilo que aparentemente é ruim, às vezes não é. Quantas vezes, se você refletir, você vai perceber isso. Quantas vezes nós reclamamos de algo que aconteceu, que não era para acontecer, porque você tinha um compromisso, você está atrasado, não sei o quê, e você reclamou e depois você percebeu que aquilo foi bom ter acontecido. Olha, se não tivesse acontecido isso, realmente tinha dado ruim. Quantas vezes acontecem essas coisas? Então, gente, tudo tem um direcionamento. Claro que nós estamos vivendo, construindo nossa manhã, mas existe um direcionamento espiritual também. Aquilo que nós precisamos fazer tem muita força. Às vezes a espiritualidade tenta conversar com a gente, mas a gente está tão preso com as coisas do mundo, né? A gente está tão enraigado com esse materialismo que a gente não consegue ouvir. E eles conversam com a gente todos os dias, a todo momento. Então por isso que a espiritualidade tem nos convocado a fazer mais isso, sabe? Meditação, quietude, pensamento positivo, procurar perceber você mesmo, o seu ambiente, onde você está. Quando nós aquietamos, aí sim a espiritualidade começa a conversar com a gente. Porque a gente tem que fazer silêncio. Se a gente não faz silêncio mental, né, a gente não consegue perceber. Então é impressionante quando você começa a equilibrar
a sua conduta nesse sentido, é impressionante as coisas que acontecem. Você tem intuição, você tem uma percepção maior das coisas, né? Parece que o seu eu superior, parece não, é verdade, é isso que acontece. O seu eu superior, ele tem uma acessibilidade maior, né, para conduzir a sua experiência aqui na Terra. E é isso que acontece. Então, muitas vezes, não é nem a espiritualidade que está fazendo isso, é você mesmo. É a sua essência que está conseguindo realmente se manifestar aqui na Terra. Então, porque existe uma divisão, a nossa consciência maior, a nossa consciência sublime e o nosso ego, a personalidade que nós temos. Então, na maioria das vezes, a gente quer agradar o ego, a gente quer agradar essa personalidade material, e não é por aí. Nós precisamos vivenciar o espiritual, né? Então, essa lição, gente, ela é muito importante, muito importante. A doutrina espírita, com o auxílio, né, dos benfeitores espirituais, trouxeram através de Kardec um ensinamento bem amplo a respeito disso, ação e reação, causa e efeito, essas leis imutáveis que é estabelecida e que funciona para o universo todo, também funciona aqui na Terra, também funciona para nós. Então, ação e reação não falha, né? À medida que você faz, vai vir o retorno. Não tem o que fazer, né? Você começa a agredir as pessoas toda hora, todo instante. Onde você vai, você arruma confusão. O que vai acontecer lá na frente? Ninguém quer nem saber mais de você. Você vai perder todas as suas amizades. As pessoas vão acabar projetando energias ruins para você todo instante. Isso vai somatizar, você vai acabar somatizando, você vai ficar enfermo. É complicado. Agora faz o inverso, né? Tem uma postura verdadeira, né? Sincera, lógico, né? De amizade, de companheirismo, de colaborador. Coloca na sua vida isso. As pessoas vão sempre te ver bem. As pessoas vão sempre querer estar próximo de você, né? Não é porque você é bonito, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem status, não é isso. As pessoas percebem a pessoa que gosta de fazer o bem. Não é assim? A gente gosta. Não tem pessoas que a gente conhece e fala assim, nossa, que pessoa agradável, que legal. Você não olha se a pessoa é bonita, se ela tem dinheiro, se ela tem um diploma, você não olha nada disso. Você está percebendo e sentindo a postura da pessoa. Então, gente, nós temos muitas coisas a fazer, né? E todos nós, como nós falamos lá no início da introdução, todos nós estamos de alguma maneira aqui tentando nos curar. Sanar as chagas que nós carregamos. E aí está a chave, o mistério para você começar a fazer isso. É somente mudar de postura mental, sentimental. Porque não adianta só você pensar, se você não sentir, esquece. O pensamento, ele tem sempre que estar aliado ao sentimento. Sempre ao sentimento. E aí você começa a entrar dentro daquilo que o Cristo falou. O poder que nós temos. O poder de transformação. O poder de mudança. Né? Então você alia o pensamento ao sentimento. Como que eu faço isso? Né? É você já imaginando aquela situação, você percebendo aquela situação. É muito importante isso. E é esse mistério que nós estamos começando a descobrir, né? Essa geração mais espiritualizada está começando a descobrir essa capacidade que todos nós temos de transformar tudo em torno de nós, através dessa força mental e sentimental, que vai realmente fazendo uma mudança em tudo aquilo que está estabelecido. Acontece em 24 horas, do dia para a noite? Claro que não. É um processo, mas funciona, né? Olha no espelho todos os dias e fala assim, hoje eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser amigo, vou ser simpático, eu vou ser isso. Todo dia faça isso. E sinta isso no seu coração. E saia de casa disposto a fazer isso. Em uma semana você vai se surpreender. Assim, nossa, eu estou percebendo que as pessoas estão chegando mais, que as pessoas estão mais próximas de mim, que eu estou conseguindo ter uma lucidez maior. E é assim, gente, é assim que funciona. Eu percebo às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu ando tão cansado, né? Parece que eu ando me arrastando pela vida. Eu não tenho disposição para trabalhar, eu não tenho disposição para fazer isso. O que será? O que será? Será que não são os pensamentos negativos? Será que não são as ideias construídas negativamente que está fazendo com que essa energia pese? Porque energia negativa pesa excessivamente.
Pesa muito, por isso que a gente se arrasta, né? Por isso que a gente não tem aquela vontade de trabalhar, vontade de produzir, aquela vontade de dormir mais, aquela vontade de ficar em frente à televisão, vendo essas coisas aí que não são muito boas hoje em dia, não é? Então é somente para a gente refletir, né? E tudo isso vai contribuir para que a gente consiga de verdade nos curarmos, ser pessoas melhores. E um dia nós retornaremos para a espiritualidade, né? A gente vai ter que fazer essa passagem. E quando chegar lá, a gente levar o nosso coração tranquilo, né? Claro que a gente não faz tudo, lógico que não, né? Aquele contratinho que nós falamos semana passada, que a gente assina na espiritualidade, e aquele combinado que a gente faz da nossa existência aqui, é claro que a gente não consegue cumprir tudo, mas uma boa parte é importante a gente cumprir, né? Para que realmente faça sentido a vida. Porque senão a vida não tem sentido. Não tem sentido a gente sofrer tudo que nós sofremos, passar por todos os desafios que nós estamos passando aqui e voltar para lá sem bagagem nenhuma. O que você trouxe? O que você fez? Quem que você ajudou? O que você resgatou? Nada, absolutamente nada. Então, não valeu a pena essa viagem. Então vamos fazer a vida valer a pena e agradecer imensamente a Deus essa oportunidade. Espero que a nossa reflexão dessa noite te ajude, que você leve no seu coração, no seu pensamento, esse desejo de querer ser diferente, né? Querer ser melhor, porque vale a pena, vale a pena. É a nossa obra, né? Como diz lá atrás, a cada um segundo a sua obra. É o nosso trabalho, é a nossa obra, por pior que seja. Por mais difícil que seja a sua família, as pessoas que vivem com você, se dedique porque vale a pena, porque é exatamente aí que está o valor espiritual de todos nós. Então que Jesus nos abençoe, uma excelente noite, que assim seja.